Olá, caros alunos, eu sou o professor Alex e nós seguiremos os nossos estudos filosóficos em relação à nossa ética. Sempre relembrando, filosofia é um exercício reflexivo, sim, mas ao mesmo tempo não podemos deixar o teor conceitual dela de lado. Sempre importante também, tenho em mãos o nosso material didático. Ele é a nossa base, ele é a nossa referência, aquele que nós faremos seguiremos os nossos princípios. E nessa aula a gente vai dar uma olhadinha sobre o pensamento moderno e as ideias do filósofo Descartes, esse filósofo francês, filósofo conhecido no ramo da matemática e no ramo da filosofia. Vejamos então. Vocês podem me acompanhar na página 413 lá do livro de vocês, para que a gente possa então, características do século 17 e 18. A gente começou a ver aquela revolta contra a Idade Média, o renascentismo, o nascimento do humanismo, a passagem do teocentrismo com a chegada do antropocentrismo. Então, o teocentrismo se torna uma coisa obsoleta, a religião católica começa a ser questionada, surgem aí os movimentos reformistas em relação à Igreja Católica, mas, sobretudo, características importantes, características que predominam até hoje, seja no campo do ateísmo ou não a aceitação de dogmas religiosos. O problema é que se vê que os dogmas religiosos, eles privam você da sua racionalidade. Você precisa aceitá-los em vez de experimentá-los. Você tem também a ausência de cultura religiosa. Livros, obras de arte, esculturas, eles já não têm mais interesse em retratar, por exemplo, uma passagem bíblica. Já não há mais interesse em retratar um grande acontecimento da Igreja Católica. Eu tenho interesse em retratar o próprio ser humano, as coisas do dia a dia, aquilo que é parte do nosso livro, aquilo que é parte da nossa vida. Surge também a busca pela prova da inexistência de Deus. O ateísmo vai se fortalecer nesse momento. Como a Igreja é questionada, eu também coloco Deus em questão. Deus existe? Será só uma imaginação? O homem criou Deus ou Deus criou o homem? Surge também uma valorização muito forte da nossa racionalidade e da nossa inteligência. Eu tenho aqui o descarte da fé. Então eu tenho posicionamentos onde a fé ela não é mais vista com bons olhos. A fé seria um estado de ignorância para alguns pensadores. E o ser humano é capaz, sim, de encontrar as suas próprias respostas. Eu não preciso mais procurar em Deus, as respostas são importantes para o meu dia a dia. Pois bem, surge então o René Descartes. O René Descartes, eu costumo dizer que é a pessoa mais sensata nessa passagem, nessa confusão de sigo a religião, não sigo a religião, vou para a filosofia ou com a religião. Ele é uma pessoa sensata, com os pés no chão, e que ele vai dizer o seguinte, ele vai sugerir a ideia de que a única certeza que nós podemos ter na sua vida é que nós duvidamos, nós temos dúvida. Todo o resto pode ser descartado. Eu posso duvidar de tudo. Eu posso duvidar da existência de mim mesmo, eu posso duvidar da existência de qualquer coisa, menos de que eu estou duvidando. E se existe alguém para duvidar, existe alguém que existe também. Ou seja, eu posso duvidar de tudo, menos do fato de que estou duvidando, e se eu duvido, eu existo. Ou seja, ele foca na nossa existência. Ele vai dizer, a única certeza que nós temos é que nós existimos. O resto pode, sim, ser colocado em dúvida. E ele vai buscar, então, bases seguras para um conhecimento que não possa ser colocado em dúvida. Ele vai dizer, se matemática, física, química, astronomia, teologia, dogmas, fé, podem ser colocados em dúvida e devem ser colocados em dúvida, eu preciso encontrar um conhecimento que seja seguro. E nesse momento, a única coisa que ele vai achar é a certeza da dúvida e da nossa existência. Pois bem, o Descartes vai dizer que as nossas almas, ele também vai seguir com esse princípio de que nós somos constituídos de corpo e alma. É na nossa alma que está a nossa razão, é na nossa alma que está a nossa inteligência, é na nossa alma que está a nossa capacidade de discernimento. E ele vai dizer o seguinte, que as nossas almas, elas se relacionam com as paixões. E essas paixões, elas podem ser maléficas ou benéficas para a nossa vida. Por exemplo, admiração, ódio, desejo, alegria, tristeza, amor. Vejam só como essas paixões que estão na nossa alma, elas motivam e interferem no nosso dia a dia. Talvez uma pessoa extremamente triste, qual vai ser o jeito dela ver o mundo? Pessimista.
É um mundo extremamente triste. Uma pessoa que partilha do ódio, a sua vida é voltada por essa paixão do ódio. Ou seja, ela também vai causar certas consequências. Entretanto, o Descartes vai valorizar, sobretudo, a paixão da admiração. Admiração pelo novo. Ele vai dizer, essa admiração, essa paixão, ela está no cérebro. É essa admiração que me motiva. Ela é a mãe da sabedoria. Ela é que é a paixão mais equilibrada, é o desejo de conhecer, é importante e necessário. Quando nós nos admiramos pelo novo, nós nos encantamos. Então é interessante observar, quando chega um professor novo na nossa escola, como a gente fica admirado. Aquilo nos chama atenção, aquilo nos motiva, você quer conhecer aquele novo. Ou quando de repente você tem lá um celular e lança um novo no mercado, você se admira, você tem uma profunda busca, você deseja conhecer aquele novo. Por isso que o Descartes ele vai dar mais prioridade para essa paixão. A admiração é que nos motiva, é que nos faz conhecer. Engraçado que o Descartes ele vai chamar a atenção para uma coisa. O que eu faço quando eu estou inquieto, quando eu estou incomodado? Quando as dúvidas imperam, quando eu tenho um monte de dúvida, quando eu tenho uma decisão importante para fazer, como que eu devo me portar? Como decidir de forma fiel, definitiva e com muita racionalidade? Ele vai chamar a atenção para uma coisa. Vamos dar uma olhadinha nos nossos slides. Uma frase do Discurso do Método, um livro importante para ele. Assim como antes de começar a reconstruir a casa onde se mora, não basta derrubá-la e prover-se de materiais e de arquitetos, pois é preciso também ter-se provido de uma outra na qual possamos ficar alojados, com comodidade. Formei para mim mesmo uma moral provisória. Discurso do Método. O que é essa moral provisória para o próprio Descartes? Já que nós vamos descartar a fé, já que nós vamos descartar aquilo que até então nós tínhamos como certo, o que nós vamos colocar no lugar? O que vai ser dado como certo para nós a partir do momento? E esse exemplo da casa é muito interessante. Imagina que você se promove a reformar a sua casa. Como ele diz, não adianta você ter um material, você ter um espaço, você derrubar. Se você derruba, você mora onde? Você precisa antes ter um seguro, você precisa ter uma segurança para que você possa fazer essa reforma de modo mais adequado. E é o que ele chama a atenção. Já que nós vamos tirar, então, o cristianismo, a religião de nossa vida, o que nós vamos colocar no lugar? O que nós teremos como pressuposto para que nós possamos crescer eticamente? Então vocês podem me acompanhar lá no quadro da página 414 do material de vocês, quando propriamente fica dividido ali a ideia da moral provisória. Ele vai dizer que a moral provisória vai orientar pessoas em momentos de crise, faltas de valores éticos determinados, por exemplo, na guerra. A guerra ausenta você de valores éticos e morais e é um momento é um momento crítico. E é o que ele dizia, já que nós saímos da Idade Média, abandonamos a fé, o que nós colocamos no lugar? O quadro, na página 414, nos dá as 3 grandes regras dessa moral provisória. Primeiro, obedeça às leis e costumes de um país. Imagina alguém tendo que tomar uma atitude em um momento crítico de guerra. Obedeça às leis primeiro. Depois, seja firme nas suas ações e decisões. Não seja uma pessoa que volte atrás. Se decidiu, prossiga. E a terceira grande regra, vença a si mesmo, em vez de querer mudar a ordem do mundo. Ele vai dizer que é mais fácil você mudar a si mesmo do que querer impor a sua própria vontade sobre o mundo. Isso é uma moral provisória. Então, enquanto nós não temos capacidade para decidir sobre uma atitude, sobre uma ação, nós precisamos tomar essa moral provisória como pressuposto básico para o nosso dia a dia. E se coloque também para refletir nas suas decisões, quando você precisa tomar uma decisão muito importante e que você não tem muitos critérios para decidir. Se você segue essas regrinhas básicas, obedecer às regras e leis, se você é firme e absoluto nas suas ações, se você tenta mudar a si mesmo, propriamente mudar o mundo, você tem um proceder ético do modo apresentado como Descartes já dizia. Sugiro a vocês a atividade da página 415. É uma atividade de interação. Nós vivemos em um momento diferente no nosso país.
Mas essa interação, propriamente, ela não precisa acontecer só com os colegas da nossa turma, da nossa classe, com os colegas da nossa cidade. Procura fazer essa atividade de interação com sua família. Então, na página 415, há uma atividade muito interessante de interação que eu sugiro que vocês façam a partir de uma perspectiva do pensamento do próprio Descartes. Se, de repente, você conseguir usar uma ferramenta que seja diferente, uma ferramenta digital, as redes sociais, esse contato online, faça com seus colegas, é um momento propício para que a gente possa interagir com nossas ferramentas digitais e possa compreender que elas vão muito mais além do que simplesmente uma mera comunicação. No mais, eu agradeço pela aula de hoje, desejo a vocês bons estudos e um bom trabalho.